seus olhos agora e derrame o seu coração na presença de Deus. Coloque a sua semana, as suas preocupações, as suas necessidades. Bendito Deus, derramamos o nosso coração na Tua presença. Fomos chamados para viver na Tua presença. O altar sou eu, o sacrifício sou eu. O Senhor veio habitar em nós, nos fez templos do Espírito Santo. E onde quer que estejamos, o Senhor está ali conosco. Ajuda-nos a termos consciência disso, Pai, e andarmos conectados com o Senhor. É tão bom saber que o Senhor está conosco. O Senhor mesmo disse: não te deixarei, nem te abandonarei. Em outro texto disse: estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E o nosso coração se alegra, Senhor. Deus presente, Yahvé chamar, Deus presente. Recebe cada pedido, cada necessidade e concede a cada um conforme as tuas riquezas em glória, Senhor, em nome de Jesus. A saúde, sejam curados os teus filhos em nome de Jesus Cristo. A provisão financeira, o Senhor é o Deus da nossa provisão. Traz provisão ao teu povo, Senhor, em nome de Jesus, porque está escrito na tua palavra: do Senhor vem a provisão. Traz a paz, porque o Senhor é o Deus da nossa paz. Que ela venha como um rio sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Pai. Traz a decisão, o julgamento das causas que os teus filhos têm colocado diante do Senhor. E continuamos suplicando nesses dias, Pai. Afasta de nós essa pandemia, Senhor, esse vírus. Nós estamos nos aproximando do pico, Senhor, e não há ainda um horizonte, não sabemos até onde vai isso, Senhor. Ajuda-nos a fazermos a nossa parte e sempre confiarmos no Senhor, Pai, porque a verdade é que se o Senhor não cuidar de nós, o que será de nós? Mas o Senhor disse que cuidaria e tem cumprido esta palavra. Muito obrigado, Senhor. Agora olha por aqueles que estão na linha de frente, Pai, os médicos, os enfermeiros, as equipes que trabalham no hospital, os que trabalham nas farmácias, nos supermercados, os caminhoneiros, o pessoal que trabalha no abastecimento, Senhor, os lixeiros, todos aqueles que estão correndo alguma espécie de risco, Senhor, protege-os, guarda-os, livra-os do mal, em nome de Jesus Cristo. Esteja protegendo, Senhor, guardando-os, ó Deus, e ajudando-os a executarem seu trabalho, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez suplicamos, ó Deus, consola os enlutados, ó Pai. Mais de 85 mil vidas se foram, Pai, foram recolhidas, e o Senhor sabe até onde isso vai, o Senhor já viu. Por favor, Pai, lembra do teu povo, daqueles que estão clamando pelo Senhor, e passa de nós logo essa situação. Abençoa os empresários, ó Deus, que estão em dificuldade, aqueles que dão empregos, mas tiveram que demitir, que faliram, Senhor, que estão passando grande dificuldade econômica. Ajuda-os de alguma forma, Senhor.
seja com políticas públicas, seja com o seu sobrenatural, seja com ideias criativas. Deus, socorre a nossa economia, por favor, por favor. E olha as nações, Senhor, já se tem notícia de segunda onda do vírus, em lugares que já romperam, que já venceram, Senhor. Por isso, Pai, envia logo uma vacina eficaz. Ilumina aqueles que estão pesquisando, Pai, para termos logo uma vacina eficaz que erradique este mal da terra, Pai, por favor. Que ainda este ano já tenhamos algo liberado pelos órgãos, ó Deus, que controlam essas coisas, ó Deus, para que o povo possa ser imunizado. E quando isso for liberado, Pai, que não seja o poder econômico que determine, mas que haja uma compreensão de dar a todos que necessitam, ó Deus, primeiro os mais vulneráveis. Por favor, Senhor, ajuda-nos, Pai, que essa situação mude o coração dos homens na terra, por favor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Amém, igreja? Convido você que veio preparado para dizimar, primiciar, ofertar, pegue o seu envelope, aí mesmo onde você está, e nós vamos consagrar ao Senhor, e depois você poderá vir um a um, como temos feito, e continuar adorando ao Senhor dessa forma. Vamos agradecer ao Senhor. Querido Deus, obrigado, porque o Senhor tem provido a nossa casa. O Senhor tem trazido o alimento, o vestuário, os recursos para as contas fixas. O Senhor tem nos dado habilidade para adquirir riqueza. Senhor, ajuda-nos a sermos sábios na aplicação desses recursos, Senhor. Nós não servimos o dinheiro. O dinheiro é que está à nossa disposição para o uso. Então dá-nos sabedoria, Senhor, sempre honrando ao Senhor em primeiro lugar, com as primícias, com os dízimos, Senhor, devolvendo aquilo que é teu e foi estipulado antes da lei, é um princípio bíblico. Agora, Senhor, recebe dos teus filhos e abençoa cada um segundo as tuas riquezas em glória, em nome de Jesus Cristo. Entregue ao Senhor agora em adoração, um a um. Pastora Mônica, por favor, aproxime-se. Amém. Estenda a sua mão agora. Vamos abençoá-la. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos a tua serva e pedimos que o Senhor a use mais uma vez com poder nessa noite. Abrimos o nosso coração para recebermos a tua palavra através da tua serva, Senhor. Ensina-nos, toca-nos, transforma-nos, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Assente-se, por favor. Amém? Glória a Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom que você está aí na casa, nos acompanhando, estando conosco. Nosso texto está lá em Lucas 13, 10, 16. Nós vamos trazer um ensino sobre libertação e nós vamos falar sobre o cativeiro espiritual. Eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Atualizada. Diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Andava encurvada, sem poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: Mulher, seja livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, Jesus:
hipócritas. Cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Até aí. Irmãos, eu quero trazer para vocês um ensinamento da palavra de Deus nessa área de libertação. Não estou aqui para julgá-los, né? Nós já temos, e nem para culpá-los, né? Porque nós já temos um acusador que nos acusa, aponta o dedo. Mas nós precisamos entender alguns princípios da palavra de Deus, porque muitas vezes nós podemos estar debaixo de alguma situação e Deus quer que a gente aprenda a usufruir das promessas, das coisas que Deus tem para nós. Essa mulher, ela estava presa no cativeiro de Satanás. É isso que Jesus fala, ó, por que motivo não se devia livrar deste cativeiro esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Existia na vida dessa mulher um cativeiro de Satanás, ou um cativeiro espiritual. Mas o que vem a ser um cativeiro espiritual? Neste texto, o cativeiro era uma prisão de enfermidade. Essa mulher estava possessa de um espírito de enfermidade. Quando um espírito imundo entra na vida de alguém, ele vai produzir enfermidades, doenças, loucura, algumas situações de depressão, vícios, ou seja, algum tipo de cativeiro espiritual. O seu objetivo, o objetivo de Satanás qual é? Levar a pessoa à morte. Ele não luta contra Satanás. Aliás, Satanás não luta contra Deus. Ele já foi derrotado quando ele quis fazer isso. Ele luta contra quem? Contra nós. Ele quer nos destruir. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Ele quer nos afastar de Deus, nos levar a uma vida espiritualmente morta, ou morte mesmo. Ele quer roubar nossos bens, recursos, saúde, alegria, esperança. Ele vem para destruir o nosso casamento, a nossa família, os nossos relacionamentos e às vezes até igrejas. Satanás mantinha essa mulher presa no cativeiro por 18 longos anos. Então, algo que aconteceu há 18 anos antes foi o gatilho, foi a situação, foi a brecha, foi o pecado que abriu porta para que o diabo entrasse na vida dessa mulher e a mantivesse cativa, presa a uma enfermidade. Ela era uma mulher que frequentava a igreja, ou seja, a sinagoga da época. Uma mulher que temia a Deus. Uma mulher que Jesus a chama de filha de Abraão. Então ela é a filha da promessa. Alguém que tem fé, mas que estava aprisionada num cativeiro espiritual. Um cativeiro espiritual é um lugar de aprisionamento, de escravidão. A pessoa fica cativa naquela situação sem poder sair. Quando isso acontece? Quando nós escolhemos fazer qualquer coisa fora dos princípios da palavra de Deus, nós entramos num cativeiro espiritual. Nós podemos ver isso que aconteceu com o povo de Israel, que acabou indo para o cativeiro de Faraó, no Egito. Lá em Êxodo 1, diz o seguinte: estabeleceram, pois, sobre eles feitores de trabalhos forçados para os oprimirem com tarefas pesadas. Assim os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramassés. Todavia, quanto mais eles eram oprimidos, mais numerosos se tornavam e mais se espalhavam. Por isso, os egípcios passaram a temê-los e os sujeitaram a cruel escravidão.
Tornaram-lhes a vida amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar barro e fazer tijolos, e executar todo tipo de trabalho agrícola. Em tudo, os egípcios os sujeitavam a cruel escravidão. Satanás é o feitor de escravos. Quem estava ali nessa situação de escravidão? Era o povo de Deus. Era o povo da promessa. Eram os descendentes de Abraão que estavam ali nesse cativeiro. Será que cristão pode ir para o cativeiro? Infelizmente, sim. Tem muito cristão vivendo no cativeiro. Tem muito filho de Deus achando que está tudo bem, quando na verdade está vivendo num cativeiro. Mas por quê? Porque não quer mudar o seu estilo de vida, não quer deixar o pecado. Lá em Isaías 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem tapado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Entre os vossos pecados e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. O cativeiro apresenta sintomas. E nós vamos ver alguns sintomas que pode estar acontecendo até na sua vida. E você nem está percebendo isso. Sintomas do cativeiro. Primeiro, eles eram obrigados a realizar tarefas e trabalhos pesados. Eles não viam o fruto do seu trabalho. Não usufruíam do seu trabalho. Sabe quando você trabalha e não vê o resultado? Não usufrui do resultado? Você pode estar endividado, talvez nem consiga mais pagar os boletos. É uma situação de escravidão. E pode ser um sintoma de cativeiro espiritual. O segundo é esgotamento físico e mental por causa do trabalho exaustivo. Depois do trabalho você chega em casa e está tão exausto, tão cansado, que não consegue fazer mais nada. Não consegue estudar, não consegue ter uma conversa, um relacionamento com a esposa, com os filhos, quer só dormir. E a irritação, muitas vezes, que você apresenta, pode ser o resultado dessa exaustão. Isso também é sintoma de um cativeiro espiritual. O terceiro, aprisionamento em vícios ou hábitos repetitivos sem propósito. Tem cristão que pensa, eu vou dar uma voltinha por aí com o pecado e não vai dar nada. Vou só experimentar alguma coisa. Eu não consigo largar o cigarro, a bebida, mas é só um pouquinho, só para relaxar. E ninguém está vendo, né? Eu vou continuando naquilo. E o inimigo está pegando a pessoa, encarcerando ela numa situação de cativeiro. A pessoa não percebe que está no cativeiro do vício, ou de destruições, ou de hábitos destrutivos. Um quarto sintoma, destruição da capacidade de viver em liberdade. A pessoa cativa, ela é roubada. Ela não tem a capacidade de crer que pode andar em liberdade. Eu nasci assim, eu vou ser assim, sempre assim. Gabriela, né? Aquela síndrome da Gabriela. Ela não vê saída, porque ela está no cativeiro. Um quinto sintoma é a manutenção no cativeiro perpétuo e infeliz, longe das promessas de Deus. A pessoa não tem forças para sair do cativeiro. A pessoa aprisionada diz, para mim não tem mais jeito, eu já perdi mesmo, acabou, não há esperança. Romanos 6,16 fala dos filhos de Deus que estão cativos. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem?
escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. O que nos leva ao cativeiro? São as nossas escolhas. Elas nos levam ao cativeiro. Alcoolismo, drogas, corrupção, roubo, furto, orgulho, soberba, indiferença, fornicação, sexo entre os solteiros, adultério, pornografia. Tem muito crente em pornografia, imoralidade, apostasia, abandono da fé, ira, raiva, violência, vingança, palavrões que escapam, ciúmes. O próprio Saul foi pego pelos ciúmes e entrou nesse cativeiro. Quando as mulheres cantavam, Saul libertou 1000 e Davi os milhares e milhares. E ali entrou os ciúmes na vida dele, e ali ele entrou no cativeiro do inimigo. Falta de perdão, avareza, rebeldia, idolatria da sua própria vontade. Eu faço o que eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, eu é que sei. Idolatria do corpo, cristão que faz marcas no corpo, são pactos de sangue, tatuagens que envolvem sangue e tinta, são pactos. Nosso corpo tem um dono chamado Espírito Santo, somos casa do Espírito Santo e vamos prestar contas para Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Precisamos pedir perdão ao Senhor por essas coisas e mudar a nossa atitude. Fofoca. Sabia que a fofoca dá prazer? Tem muito cristão viciado em falar mal dos outros, em contar lorota. O fofoqueiro é inflamado pelo inferno. É isso que diz Tiago. A língua também é um fogo e é inflamada pelo inferno. Você acha que o pecado é bom? O salário do pecado é a morte. Alguma coisa vai morrer na sua vida. E muitas vezes é a vida literalmente. Alguma coisa vai para o cativeiro. A tua alegria de viver, saúde, sonhos. E temos ainda a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E a colheita é muito maior que a plantação. Há uma batalha do reino das trevas para nos manter nesse cativeiro. O diabo anda em derredor bramando como leão, pronto a nos tragar. Ele não é o leão, o nosso leão é Jesus. O leão de Judá, mas ele brama como leão. Em Êxodo 1, diz: então subiu ao trono, falando de reino do Egito, um novo rei, que nada sabia sobre José. Ele disse ao povo: o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Temos de agir com astúcia. Quem age com astúcia? Quem é astuto? O diabo. Para que ele não se torne ainda mais numerosos e em caso de guerra aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. O diabo não quer que você lute, não quer que você fuja do pecado, não quer que você saia do cativeiro. Ele quer te manter ali. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A serpente usada pelo Satanás era a mais astuta de todos os animais. Há uma grande resistência à nossa liberdade. Moisés enfrentou isso lá no cativeiro do Egito para tirar o povo de lá. Quando ele foi a Faraó, ele disse 7 vezes: assim diz o Senhor, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E Faraó respondeu: não deixo, não deixo, não deixo.
Mas Moisés não desistiu. E nós não podemos desistir. Orai e vigiai. Pedro diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. Esse resistir ao diabo é enfrentar, não é ficar na defensiva, é enfrentar, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra as pessoas, é o que está por trás da pessoa, por trás dos problemas, por trás das situações, por trás da doença. A sua luta não é contra os filhos, trabalho, ministério, é o que está por trás, o que está agindo por trás. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quer dizer, não desista, enfrente. Eis que estarei convosco todos os dias. Mas tem gente que por qualquer motivo desvia. Abandona Deus, abandona a igreja, abandona a célula. Não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar, não está adiantando. Nós não podemos desistir, nós precisamos resistir. Como o faraó não deixou o povo ir, começaram a vir as pragas. Então o faraó começa a negociar com Moisés. O pecado vai sempre tentar negociar com você. E ele vai apresentar propostas. E nós vamos ver algumas propostas desse cativeiro. Primeiro, sirva a Deus, mas não saia do cativeiro. Olha o que Faraó disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do nosso país. Sirva a Deus, mas não precisa mudar de vida. Seja crente, mas continue pecando, continue no adultério, continue transando com a namorada, continue roubando no seu trabalho, continue no celular no horário do expediente, continue faltando, mas leve um atestado. São situações tão banais, né? Parecem tão normais, mas é ali que o inimigo está te aprisionando. Seja uma boa pessoa, mas sem dar frutos de arrependimento. O diabo gosta de pessoas boas, ele gosta de pessoas inteligentes, pessoas que racionalizam a Bíblia. Ah, isso aqui é só para o Antigo Testamento, isso aqui não tem nada a ver com agora. As leis morais de Deus não mudam. Seja crente, agente secreto, agente 007. Ninguém precisa saber que você é cristão. No seu trabalho, ou na sua escola, na sua faculdade, ninguém precisa saber que você é crente. Eu me lembro dessa situação. Eu me converti em uma igreja em Curitiba, e quando eu voltei para Ponta Grossa, eu estava visitando algumas igrejas para ver onde eu ia congregar. E qual foi a minha surpresa? Que numa igreja que eu fui, eu encontrei uma amiga que trabalhou comigo anos, almoçava comigo, e eu não sabia que ela era cristã. E quando eu conversei com ela, ela falou: ah, mas já faz anos que eu sou crente. E eu falei, como assim, né? Você crente, eu nunca soube disso. Você nunca falou de Jesus para mim, você nunca falou do amor de Deus para mim. E se eu morresse? Eu ia para o inferno, sem ouvir falar de Deus. Para a gente pensar, como você tem testemunhado do amor de Deus, daquilo que Deus tem feito para você. Seja cristão, mas não deixe o pecado, afinal todo mundo peca. Não abandone seus maus hábitos, seus vícios, seus costumes, seus ídolos. Aproveite a vida, Deus só quer o coração, não importa o jeito que você vive. Isso é mentira do inimigo, ele está te aprisionando. Deus diz: venha como estás, não vos deixareis, não vos abandonareis, eu aceito você como você está. Mas Ele vai nos transformar de glória em glória. A salvação é de graça, é imediatamente, é instantânea, mas a conversão é um processo. Eu estou sendo salvo, eu estou me libertando, eu estou me transformando de glória em glória até atingir a estatura de varão perfeito que é o nosso Senhor. É ser verdadeiro cristão, seguidor de Cristo, discípulo de Cristo.
A segunda proposta do cativeiro é: saia, mas volte sempre ao cativeiro. Faraó disse: eu os deixarei ir, oferecer sacrifícios ao seu Deus no deserto, mas não se afastem muito. Seja crente, mas sem exagero, sem um compromisso. Adore a Deus, mas não vá muito longe. Não queira célula na sua casa. Não precisa se dedicar tanto. Coloque as suas vontades acima da vontade de Deus. Leia a Bíblia na igreja, mas em casa não precisa. Vá ao culto, mas a célula, nos cursos que a igreja oferece, é demais. O diabo não quer que você cresça, não quer que você conheça a verdade, não quer que você saiba. Meu povo perece por falta de conhecimento, e nós temos que buscar esse conhecimento. Nós temos acesso a esse conhecimento. Nós precisamos buscar. O cristão que não tem fé nas promessas da palavra de Deus não consegue sair do cativeiro. A terceira proposta: saia, mas deixe a sua família no cativeiro. Faraó diz: vão e prestem culto ao seu Deus, mas diga-me quem irá. Moisés respondeu: temos de levar todos, os jovens, os velhos, os filhos, as filhas. Então o Faraó disse: de forma nenhuma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. Uma pesquisa científica de uns anos atrás diz que 100 crianças que se envolvem na igreja, apenas 2 famílias se envolvem na igreja. Para cada 100 mulheres que se envolvem na igreja, 17 famílias se envolvem na igreja. Olha, mas para cada 100 homens que se envolvem na igreja, 94 famílias se envolvem na igreja. Ó, a responsabilidade dos homens. A responsabilidade que Deus tem dado para você, a autoridade que Deus tem dado para você, homem. Em casa, você deve chamar a sua esposa, seus filhos para ler a Bíblia, para orar. É responsabilidade sua. Deus lhe deu essa autoridade. E Ele vai perguntar o que você fez com o que Ele te deu. Sirva a Deus, mas não se empenhe em ensinar os seus filhos, a sua esposa. Vá à igreja, mas deixe os seus filhos em casa. Quando eles forem adultos, eles decidem. Quando a gente vai visitar o presídio, a maioria que está lá é filho de crente, filho de pastores desviados. É triste a realidade, mas é isso. Você vê até os nomes deles lá, é nomes que estão na Bíblia, que só crente ia dar aquele nome para eles. A igreja é lugar de muitas pessoas. Aqui ninguém é perfeito. Se fosse Deus já tinha arrebatado, já tinha levado. Igreja é lugar de gente. Gente fere, machuca, mente, magoa, trai. É o efeito lixa. É ferro afiando ferro. Mas daí você chega em casa, fala mal dos pastores, fala mal dos líderes, fala mal dos irmãos. E os filhos estão ouvindo. Eles estão ouvindo você falar mal da igreja do Senhor. Sabe quem julga a igreja do Senhor? É o Senhor da igreja. E por isso, às vezes você pode estar em algum cativeiro. Eu lembro que isso aconteceu comigo. E Deus precisou me incomodar. E eu tive que ir lá pedir perdão para um pastor, um casal de pastores. Enquanto eu não fiz isso, minha vida não fluiu. Precisamos ensinar os nossos filhos a amar a Deus. Precisamos ensinar nossos filhos a amar a igreja, a orar, a jejuar, a ler a Bíblia. Olha o que diz Deuteronômio 6. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Preste atenção.
Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. E em Deuteronômio 28, uma advertência. Se você não obedecer aos mandamentos do Senhor, os seus filhos serão amaldiçoados. Tem uma tradução que diz desgraçados, que quer dizer sem a graça de Deus. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, os cativeiros do diabo. E seus olhos se consumirão, quer dizer choro, à espera da volta deles. Quando você vai na frente do presídio, você vê quantas mães lá, chorando pelos seus filhos. A quarta proposta do cativeiro: saia, mas continue financiando o pecado. Então o faraó disse: vão, preste culto ao Senhor, mas deixem somente as ovelhas, os bois, os seus bens. Vá à igreja, leve a sua família, mas deixe a sua carteira em casa, sua bolsa em casa, o seu dinheiro em casa. Não seja dizimista, não oferte, não sirva a Deus com os seus bens, com os seus recursos. Preste culto ao Senhor, mas roube dele. 2 Coríntios 9:7 fala que cada um contribua conforme propôs no seu coração. Isso se refere à oferta. Mas em Hebreus 7, de 1 a 7, vai falar sobre o dízimo. E em Mateus 23, Jesus endossa o dízimo, dizendo: vocês devem praticar estas coisas e não omitir aquelas. Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, ou servimos a Deus ou a Mamão. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro, não é o dinheiro. O dinheiro é uma bênção, é Deus que te dá. Aliás, Ele te dá tudo. Tudo que nós temos vem dEle. Tudo é dEle, é do Senhor. Nesse tempo de pandemia, um senhor de 93 anos chegou no hospital e falaram que iam ter que colocar ele no respirador, e que ia custar tantos euros lá na Alemanha. E de repente ele começou a chorar. Daí o pessoal disse: não, mas se o senhor não puder pagar, nós vamos dar um jeitinho. Ele disse: não é isso, eu tenho recurso para pagar. Mas eu estou chorando, porque eu estou com 93 anos. Deus me deu o ar para respirar. E Ele nunca me cobrou por isso. E eu nunca agradeci por isso. Como nós somos ingratos ao Senhor. Nós temos que aprender a agradecer ao Senhor. E ser fiel a Ele em toda a sua palavra, em todo o seu mandamento. Honra ao Senhor com as primícias da sua renda. Primícia é um princípio da palavra de Deus. Seja fiel no pouco e no muito te colocarei. Ah, pastor, quando eu tiver muito dinheiro, quando eu ganhar aquela causa na justiça, quando eu receber aquela herança, daí sim eu vou trazer o dízimo. Se você não é fiel no pouco, você vai ser fiel no muito? Tem cristão que até crê na Bíblia, mas não crê no dízimo. Porque não confia que Deus vai suprir todas as suas necessidades. É isso que está lá em Filipenses 4:19. O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Mas, amém? Como vencer a resistência? Concluindo, do cativeiro, primeiramente com fé. Como vem a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Olha o que Josué diz: fale sempre do livro desta lei, de dia e de noite, estude a minha palavra, para viver de acordo com tudo que nela está escrito. Se fizer isso, preste atenção, tudo lhe correrá bem e você será uma pessoa de sucesso. Quer sucesso? Medite na palavra. Tem muito coach
pegando princípios da palavra de Deus e aplicando e enriquecendo. Enquanto que os filhos de Deus não conhecem essa palavra e não aplicam essas promessas, não obedecem a esses mandamentos. Precisamos despertar. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Não é só ouvir, você precisa praticar o que está escrito, viver em obediência. Deus não tem filhos prediletos, Ele tem filhos obedientes. Amém? Como vencer a resistência do diabo, tendo a identidade de filho de Deus. Mas todos quanto o receberam quem? Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem em seu nome. A identidade nos leva a entender o nosso propósito, quem somos em Cristo Jesus. Quando você apresenta a identidade, está lá o nome do seu pai, está escrito lá, quem é o seu pai? E você precisa saber que Deus é o seu pai. E Ele está com você. Então você tem que usar essa identidade de filho. Saber quem você é em Cristo Jesus. Amém? Como vencer a resistência do diabo? Com autoridade. Autoridade no nome de Jesus. Quando nós vemos a história do centurião, lá em Mateus 8, ele fala para Jesus: Senhor, não mereço receber-te em minha casa, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será salvo. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e também possuo soldados debaixo da minha autoridade. E eu digo a esse vai, ele vem, aquele venha, e ele vem, aquele vai, e ele vai. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Ele entendeu a autoridade de Jesus. Ele entendeu que Jesus tinha autoridade. A autoridade não tem nada a ver com a inteligência. Não tem nada a ver com a força, tamanho, conhecimento. Ele tem a ver com a sua identidade. Quem você é em Cristo Jesus. Jesus mesmo falou: é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. E ele falou aos seus discípulos, falou para nós: eis que vos dou autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo. Amém? Pedro era igualzinho a você. E ele estava lá na porta do templo e havia um aleijado ali. E ele usou a autoridade. Ele disse: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. E o aleijado levantou. Deus lhe deu autoridade para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, abençoar o seu trabalho, a sua empresa, os seus negócios, a sua cidade. E até quando você vai ficar no cativeiro espiritual? Nós precisamos nos arrepender e buscar do Senhor. Precisamos buscar um libertador. Quem é o nosso libertador? Jesus. Mas às vezes a gente precisa de ajuda de outras pessoas. E para isso a gente precisa se humilhar, contar a verdade, contar aquilo que está escondido no coração, pôr para fora, fazer um mapeamento espiritual. Por que estamos passando tudo aquilo? Porque muitas vezes nós estamos no cativeiro espiritual por herança dos nossos antepassados. Não estamos pagando o pecado deles, mas nós estamos sofrendo as consequências dos pecados deles. E nós precisamos entrar na brecha, pedindo perdão ao Senhor também por isso, para que nós possamos sair desse cativeiro. Amém? Assim como Deus usou Moisés para libertar o povo do Egito, Deus também quer nos usar para libertar as pessoas. Amém? É um chamado do Senhor. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Você é a igreja do Senhor. Aleluia. Vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. Talvez você ainda não tenha a identidade de filho. Talvez você esteja duvidando da sua identidade de filho. Como filho, né? Então eu gostaria que você fizesse essa oração comigo.
Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, não recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, ou se você se desviou, se abandonou e agora está voltando, que você ore assim comigo. Se você está aqui e quiser levantar, ficar em pé, amém. Se você está em casa, põe sua mão no coração e acompanhe comigo. Ore assim: ó Deus amado, eu hoje entendi que eu preciso receber a identidade de filho. E para isso, eu quero receber o Senhor Jesus como meu Senhor e o meu Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá força para consertar aquilo que eu preciso consertar. Escreve meu nome no livro da vida, porque eu quero ter a identidade de filho de Deus. Amém? Ó Deus amado, Pai querido, eu quero orar por essas pessoas que oraram comigo, entregando a sua vida para o Senhor. Que o Senhor esteja confirmando o nome delas no livro da vida. E que a partir de hoje eles comecem a experimentar essa nova vida em Cristo Jesus. Que eles sejam libertos de tudo aquilo que tem amarrado as suas vidas. Que o Senhor venha sobre eles trazendo entendimento, abrindo seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais e o seu coração para aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Também quero orar pelos meus irmãos aqui, Senhor. O Senhor sabe aqueles que estão ainda em algum cativeiro espiritual. Que o Espírito Santo de Deus, ó amado Espírito Santo de Deus, que o Senhor esteja convencendo, mostrando aonde o diabo está mentindo, distorçando a verdade do Senhor nessas vidas, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor esteja trazendo à luz quais são os cativeiros, onde ainda o inimigo tem encontrado legalidade, e ainda tem amarrado, tem impedindo as pessoas de prosperar em todas as áreas das suas vidas, em nome do Senhor Jesus. Pai, o Senhor nos deu autoridade no nome de Jesus, então em nome de Jesus, eu dou uma palavra no mundo espiritual, dizendo: seja livre, em nome do Senhor Jesus. Seja livre desse cativeiro de enfermidade, desse cativeiro de dívidas, desse cativeiro de relacionamentos errados, de imoralidade, de promiscuidade, de drogas, de vícios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus entre na sua casa, entre na sua vida, entre na sua família, entre na sua empresa, no seu trabalho, na sua escola, aonde for, e traga vitória nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor, nós te agradecemos, Pai. Obrigada pela tua palavra, que ela gere entendimento ao nosso coração, que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Ensina-nos a viver em novidade de vida e a darmos o teu lugar de direito em nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoa, Pai. Leva-nos para a nossa casa, na tua paz e na tua segurança. Dai-nos uma semana abençoada, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor esteja restaurando os teus sonhos, os teus propósitos, aquilo que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus Cristo. Faz a tua obra na nossa vida, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Obrigada.